Amanhã nós queremos agradecer a Deus a bênção de, neste primeiro momento do mês de outubro, nós estarmos reunidos aqui e podermos então refletir um pouquinho a palavra de Deus. Salmo 1, ele diz o seguinte: nesta manhã é a leitura que nós vamos fazer, uma palavra muito simples, muito singela, que eu espero seja breve, mas que nos oriente para a vida, nesse caminho que é o caminho da felicidade, o caminho da vida. Diz assim a palavra do Senhor, Salmo 1, leio na Nova Versão Transformadora. Sei esse texto de cor em pelo menos mais outras duas versões, que é um salmo preciosíssimo, mas quero ler com vocês aqui conforme nós temos utilizado. Feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se junta à roda dos zombadores. Pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Ele é como árvore plantada à margem do rio, que dá seu fruto no tempo certo. Suas folhas nunca murcham, e ele prospera em tudo que faz. O mesmo não acontece com os perversos. São como palha levada pelo vento. Serão condenados quando vier o juízo. Os pecadores não terão lugar entre os justos, pois o Senhor guarda o caminho dos justos, mas o caminho dos perversos leva à destruição. Essa é a palavra de Deus, é palavra de salvação para a gente. Bendito seja o nome do Senhor que tudo nos preparou. Vamos orar? Nós queremos te agradecer, ó Senhor, pela bênção de hoje pela manhã, também podermos abrir aqui as Escrituras e podermos ter contato com a palavra do Senhor, aquilo que o Senhor, por sua palavra, tem para dizer para a gente, usando aqueles que antes estiveram por aqui, experimentaram com o Senhor a vida e deixaram registros preciosos da sua fé, deixaram registros preciosos da sua própria jornada, para que nós hoje sejamos ajudados pelo conselho que deles nós recebemos, pelas experiências que eles viveram, e assim que o teu nome seja em tudo glorificado, através agora daquilo que nos diz respeito. Então abre o nosso entendimento, aquece o nosso coração, nos ajuda para a vida. Assim oramos e agradecemos, no nome de Jesus o fazemos. Amém. Amém. E amém. O livro dos Salmos é para mostrar para a gente que sim, qualquer situação da vida nós podemos dela cuidar diante de Deus. Não é? Eu acho que muitos de nós entram nessa fé em Cristo Jesus e a gente fica esperando a gente ser gente boa de verdade para a gente poder orar. Tem muita gente assim. Eu preciso praticar alguns anos para depois eu falar com Deus, para depois eu orar a Deus, porque afinal de contas, quem sou eu para poder me dirigir ao Eterno? Se você gastar um tempinho e você for para o livro dos Salmos, mas for com cuidado, for assim com muita atenção, você vai perceber quanta coisa foi dita para Deus por esses salmistas. Pouco mais da metade destes salmos são de Davi, mas outros tantos de outros autores, entre eles os que também serviam nas muitas igrejas, por assim dizer, de todo esse tempo aqui, nesse ambiente do Antigo Testamento. Mas tem salmo para a gente dizer para Deus aquilo que às vezes a gente precisa dizer, e é para Deus que a gente tem que começar a dizer antes de a gente dizer para qualquer outra pessoa. Esse tem que ser um caminho da nossa fé e da nossa espiritualidade. Mas o Salmo 1, ele é um salmo que abre para a gente o que a gente chama de saltério, o livro dos Salmos. E é um salmo que está bastante ligado ao final do Sermão da Montanha. Lá no finalzinho do Sermão da Montanha, quem tem chegado às quintas-feiras, está comigo nesses estudos preciosíssimos,
não porque eu que estou ministrando, mas porque precioso é o ensino de Jesus, e eu diria que ninguém deveria abrir mão de ouvir Jesus, de seguir ouvindo Jesus. Quando chega no final do Sermão da Montanha, capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus, Jesus vai tratar exatamente dessa ideia de que existem duas portas, existem dois caminhos, existem dois destinos e existem dois tipos de gente. Viva no mundo a cada nova etapa em que o mundo cheio de gente tem pessoas por aqui. Esse salmo, ele fala desse caminho de vida. Este salmo, ele quer, portanto, propor para a gente um caminho em que nós nos realizemos, de verdade, como gente que alcança tudo que pode. Você quer alcançar tudo que você pode? Já parou para pensar nisso? Não, eu quero poder alcançar tudo que eu posso como gente nesse mundo. Agora depende de como a gente se organiza, depende do que você está chamando de alcançar tudo o que você pode. Deus, ele tem interesse em extrair o melhor da gente. Por isso que ele vai convidar a gente a nos identificarmos com essas duas propostas. E aí o salmista, ele vai fazer como Jesus também fez. Ele vai dizer assim, tem gente feliz. Jesus vai dizer assim, tem gente bem-aventurada. Tem gente que vai se realizar como pessoas que neste mundo vão fazer valer a pena, numa decisão de vida que passa por uma escolha de fé. Que vão, com as suas vidas, apontar para Deus, a partir de quem são, por conta da maneira como se organizam na vida. E por isso, vão percorrer esse caminho da felicidade. Você sabe que Deus, é isso que Ele tem como proposta para a gente. Você quer coisa melhor do que ouvir de Jesus assim? Eu vim para que vocês tenham vida. E que a sua vida seja abundante. Olha que palavra boa, abundante, vida plena. Só que para a gente conhecer isso, a gente precisa, portanto, acolhermos a proposta de Deus para a vida da gente. E a gente vai se organizar na nossa história, nessa proposta de Deus para a gente. Então, aqui no Salmo, tem algumas coisinhas só para a gente pensar. Pouquinha coisa, mas que vai valer a pena. Então, quem é que se organiza assim, que decide percorrer esse caminho da felicidade, esse caminho da vida de verdade, de uma vida plena, de uma vida abundante? Você percebeu que aqui eu já estou trazendo a palavra de Jesus, unindo a palavra de Jesus com a maneira como o saltério ele começa. Não é verdade? Então, primeira coisa importante aqui é a gente perceber nesse versículo primeiro. Feliz aquele que não segue o conselho dos perversos, não se detém no caminho dos pecadores, nem se junta à roda dos zombadores ou dos escarnecedores. Então tem 3 palavrinhas aqui, que estão ligados a algo que a gente precisa evitar. Diga para quem está ao seu lado assim, tem que evitar isso. Para ser feliz, para ser realizado, para que a sua vida ela seja assim, uma vida, um ambiente onde você vai arrancar um sorriso do céu e você vai colher coisas assim abençoadas aqui no dia a dia ao lado de todo mundo, tem que se evitar algumas coisas. Então, primeira coisa é perceber as palavrinhas que são chave aqui. Você tem que ter aqui a palavrinha conselho, diga comigo, conselho. Agora diga assim, caminho. E diga assim, roda. Percebeu? Se você está com uma caneta aí, marque aí, conselho. Risque aí embaixo, caminho. Coloque também aí, roda. Certo? 3 palavrinhas importantes. E o que a gente, então, também tem que destacar aqui? Conselho
é uma coisa que a gente escuta, não é verdade? Não é assim? É algo que a gente recebe, entra pelos nossos ouvidos e afeta a nossa cachola, afeta o nosso pensamento. Perfeito? Sim ou não? Sim? Então diga assim, pensamento. Muito bom. Caminho envolve o que, gente? Envolve alguém que está em movimento, certo? Percorrendo uma jornada. Alguém que está, portanto, numa caminhada. Mas vamos usar a palavra movimento, certo? Então tem pensamento, movimento, vamos dizer junto? Movimento, certo? Mas quando a gente se senta numa rodinha para conversar, por que é que você se senta numa roda para conversar? Por que, basicamente? Porque você quer fazer parte daquela conversa, sim ou não? Você quer se inteirar daquilo que está sendo proposto, sendo tratado ali. Então, não traz um sentido assim de pertencer, sim ou não? Eu quero pertencer a essa conversa, não é? Você vai numa festa de aniversário que seja, você vai buscar ali, dentre as pessoas que estão ali reunidas, uma mesa que tem um lugar, por afinidade, por qualquer motivo, você vai buscar. Eu vou sentar ali com aquele pessoal, quero fazer parte ali daquele movimentozinho ali de conversa, quero ver o que eles estão, quero participar daquilo. Pertencer. Então a gente tem, de uma forma assim, muito direcionada, umas coisinhas para a gente pensar em cima disso. Por quê? Porque a gente tem, então, conselho, que afeta o nosso pensamento, né? Nós temos, assim, um caminho que diz respeito ao nosso movimento, e nós temos essa ideia de uma roda da qual nós queremos fazer parte. Então, 3 coisinhas importantes aqui para nós entendermos o que é que Deus está falando. Que para a gente realmente desfrutar da vida como Deus quer, nós vamos ter que perceber isso. Quem é que está tendo influência sobre nós com os seus conselhos? E o cuidado que a gente tem que ter é que, se esse conselho vem dos perversos, então isso não é bom para mim, nem é bom para você. Quem que é o perverso? Ou o ímpio, da onde a gente constrói a palavra impiedade? É aquele tipo de gente que às vezes assim, trabalha direitinho, tem uma família construída, tem uma estrutura de vida que até chama atenção, mas quando você olha direito, não querem nada com Deus. Não se organizam na vida, não se organizam na sua própria história, a partir daquilo que Deus tem falado com a gente já há muito tempo na história de todos nós. A Bíblia é prova de como Deus, Ele se importa, e de como Deus, Ele quis deixar para a gente um registro, para uma orientação nossa, para a gente saber o que há muito tempo Ele tem falado como proposta dEle para a vida da gente aqui. Então ninguém pode reclamar que Deus não fala. Ele vem falando faz muito tempo, mas muito tempo. Mas tem gente que não se organiza para levar Deus em conta. E esses conselhos, eles estão presentes em tudo o que nos afeta, em tudo o que a gente vai ouvindo e em tudo o que a gente vai considerando e que vai pegando a gente, vai afetando a gente. Esse conselho dos perversos é algo que eu e você devemos evitar. Tem conselho de perverso que vem a partir dos relacionamentos que a gente tem. Gente que tem um conselho para dar, que não tem nada a ver com o que é da parte de Deus para a vida da gente. Tem conselho que está presente nas artes que nós consumimos. Quais são as artes que nós consumimos? Não é?
a indústria fonográfica, as músicas, aquilo que é ventilado através das mensagens, das músicas que nós consumimos. Entendeu? Então, a sua playlist, você tem que prestar atenção nessas coisas. Que tipo de conselho você está recebendo, né? No seu Spotify, seja qual for aí o caminho que você usa, tá certo? Porque aqui é uma conversa para você prestar atenção. Feliz, né? Aquele que não anda, aquele que não segue o conselho dos perversos, né? Então você tem que prestar atenção que está afetando você. Esse tipo de conselho vem para a gente na forma de tudo aquilo que é cinematográfico, das novelas, aos filmes, às séries. Vamos falar se nós não somos a geração dos canais por assinatura. Tudo isso, gente, nos afeta. Tem um discurso, tem um conselho, e tem muita perversidade, tem muita impiedade, tem muito disso presente em tudo isso. Então, preste atenção no que você tem consumido, porque todos nós aqui somos consumidores e cada vez mais consumidores nesses tempos. Eu não sou diferente de você. O que eu estou dizendo para você é algo do que eu tenho que me ocupar, ao lado da minha esposa, tenho que orientar os meus filhos, porque não dá para ficar com eles ali, mas verificando o que é que vê, o que é que deixa de ver, o que é que consome, o que é que deixa de consumir, mas eu posso recomendar, olha, isso daí eu não acho legal você ver, não. Agora, quando é criança, não é? Adolescente, você precisa interferir um pouquinho mais, não é? Porque esse discurso assim, e a minha privacidade? Aí você diz, mas e a minha paternidade? E a minha maternidade? O que é que vem primeiro? Tem que saber dialogar, tem que saber conversar, mas é muito importante perceber que tipo de conselho você está seguindo, que tipo de conselho tem afetado você. Os irmãos estão entendendo? Sim ou não? Perceba isso. Por quê? Se a gente começa a levar em conta esses conselhos, sabe o que é que vem depois? Vem depois que nós vamos, então, nos deter no caminho dos pecadores. Ou seja, nós vamos nos encaminhar, nós vamos ter um movimento que é parecido ao movimento destes, que sendo ímpios, perversos, que estão nos aconselhando assim, que passa a ser, portanto, o estilo de vida da gente, como eles também estão vivendo. Como eles também estão vivendo. Então, é impressionante como pega na gente. E quando a gente menos espera, a gente está falando igual. Vamos lá, gente, só para aqui, para você pensar. No seu vocabulário. No seu vocabulário. O jeito de você falar. Quando dá alguma coisa ruim, o que é que você usa de palavra? O que é que você usa de expressão? O que é que sai da sua boca? Da onde que vem isso? Porque dependendo do que a gente consome, aquilo se torna parte de quem nós somos. Então, deter-se no caminho dos pecadores significa você assimilar, você ser afetado por algo que você recebeu de conselho que não serve para a sua vida, dentro de uma proposta do que Deus quer que você possa destas coisas se livrar. Para você ter uma vida abundante, para você ter uma vida plena, para você se realizar como Deus deseja você se realize. Então, se num primeiro ponto nós vamos aceitar os conselhos dos perversos, levar em conta, recebê-los e não lidar com isso da maneira como nós deveríamos, num segundo estágio, nós vamos começar a participar dessas coisas, dando lugar para isso crescer na gente.
dando lugar para isso se instalar no nosso estilo de vida. E tudo, gente, tudo, você vai administrar a sua postura de trato com as pessoas, você vai administrar as suas finanças, você vai administrar a sua agenda, você vai se organizar de acordo com aquilo que é o conselho do perverso que chega, o conselho de quem não leva Deus em conta. Então, tem que evitar ouvir da maneira como a gente escuta, sem filtrar, para que isso não se torne em nós um estilo de vida. Em tudo que a gente faz, em tudo que a gente é. E em terceiro lugar, olha como acontece. A gente escuta, aquilo começa a fazer parte da nossa vida, até que por fim, diz aqui a palavra, nós vamos nos assentar, nós vamos nos unir à roda desses que são zombadores, desses que são escarnecedores. Percebe que você entra num descaminho, escuta, assimila e agora você pertence a esse grupo, de quem zomba, de quem escarnece. E isso significa, literalmente, levar um estilo de vida que chega ao ponto de ser, inclusive, escandaloso, extremo, e se abre para todo tipo de proposta de vida que não tem nada a ver com aquilo que Deus tem para mim e aquilo que Deus tem para você. Isso tem a ver com vida de verdade, com hábitos. Isso tem a ver com sexualidade de todos nós, como homem, como mulher, em todas as propostas possíveis. E a gente passa a fazer parte dessas coisas, assim de boa, porque você foi escutando, você não lidou com isso, aquilo foi entrando, aí você começa a se identificar com tudo isso que é proposta que você foi deixando entrar, porque você se acostuma como algo que está fora daquilo que é a proposta de Deus, mas que se torna um padrão social, aquilo que se torna absolutamente normal. E aí então, você se assenta nessa roda dos que agora defendem uma nova postura de vida, uma nova maneira de viver, uma nova estrutura social. E o que acontece com quem está na roda dos escarnecedores ou dos zombadores? Eles estão cada vez mais distanciados do arrependimento, porque estão cada vez mais insensíveis ao que Deus permanece dizendo, porque eles foram ouvindo, foram sendo aconselhados, foram se reorganizando para dar espaço para que na sua vida aquilo fosse entrando, agora eles sentam numa boa para desdizer tudo aquilo que Deus tem e continua dizendo para todos nós. Então perceba que aqui, nesse salmo, ele é um salmo assim, muito lúcido para a vida da gente. Muito simples da gente entender. Não leve em conta o conselho de quem não quer nada com Deus. Porque se você fizer isso, daqui a pouco, você vai se organizar na sua vida para viver como qualquer pessoa que não quer nada com Deus. E daqui a pouco, você inclusive vai estar zombando de Deus. Vai estar escarnecendo de Deus. Vai estar participando de tudo aquilo que é zombaria contra qualquer proposta de Deus para a vida da gente. E você sabe o que você vai se tornar? Um ativista de tudo aquilo que não tem nada a ver com Deus. Você vai defender isso com unhas e dentes. E vai estar cada vez mais distanciado do que é tão importante para a vida de qualquer pessoa nesse mundo, que é o arrependimento. Então é isso. Qual que é o caminho da vida? Diz aqui o texto. Que quem quer levar em conta esse conselho aqui de Deus, de evitar essas coisas, é a pessoa que vai ter prazer na lei de Deus e nela vai meditar de dia
e de noite. Hoje a minha palavra eu vou até aqui. Podem ficar tranquilos que eu não vou avançar disso. Mas eu quero terminar deixando essa coisinha aqui para vocês. Antes, para qualquer de nós aqui, antes de qualquer conselho, do que isso pode causar em nós, ao ponto que isso pode nos levar, da maneira como a gente vai então participar de tudo aquilo que contesta a Deus, de tudo aquilo que nos leva a duvidar de Deus. Porque ninguém que teve contato com o Evangelho, ninguém passa a duvidar assim da noite para o dia. A pessoa vacilou, pegou alguma cartilha por aí, começou a beber em outras fontes por aí, porque fontes tem de monte, gente. Você tem a palavra de Deus e você tem um monte de fonte por aí. Entendeu? Eu já defini para mim que eu consigo, com a graça de Deus, ler qualquer autor, sobre qualquer assunto, porque eu tenho um filtro bem estabelecido, para entender o que é a cabeça do outro. Se em qualquer momento eu perceber que eu estou sendo afetado por qualquer outra fonte, eu vou voltar para aquilo que primeiro precisa ser a minha base, que é só a palavra de Deus. Agora, pastor, e a palavra de Deus onde está na sua vida? Em primeiríssimo lugar. Faz parte da minha rotina, faz parte do meu dia a dia. Eu não abro mão disso. Antes, o seu prazer está na lei, prazer. Quem não tem prazer pela palavra de Deus, ainda não aconteceu o que precisa acontecer na sua fé, na sua espiritualidade. Se é o seu caso, você fala, é verdade, eu não tenho prazer na palavra de Deus. Eu não tenho prazer. Eu não me organizo para isso. Eu não me organizo. Então, você precisa prestar atenção. Porque a sua fé, a sua espiritualidade, ela pode estar rasa demais. O que é meditar na palavra de dia e de noite? O que é isso? Significa o seguinte, que eu vou tirar algo de bom daquilo que com Deus eu tenho aprendido, quando na vida, de repente, eu precisar daquilo. Eu precisar daquilo. Se eu estou conversando com alguém, e eu estou indo por um caminho de grosseria, de um caminho de falta de educação nessa minha conversa, eu preciso da palavra de Deus que eu já comi, para o Espírito Santo falar assim, viu? Seu mal educado, seu grosso, pode parar de falar desse jeito aí. Refaz o seu discurso, refaz a sua postura. Se coloca aí como alguém em quem Deus está investido para fazer você uma expressão de Jesus nesse mundo. Não é desse jeito que Jesus faria. Não é desse jeito que Jesus trataria. Não é desse jeito que Jesus aconteceria no palco da vida. Mas eu preciso da palavra de Deus. O que é que vai acontecer? Eu vou experimentar um refazimento. Por quê? Porque naquele exato momento, da hora do vamos ver ao lado de mais alguém, o que é que vai acontecer em mim? Eu vou meditar na palavra. Eu vou tirar um proveito do que eu sei. Eu vou ser ajudado a repensar. E sabe o que é que vai acontecer? Aquele problema que eu estava criando com aquela pessoa, que vai me tirar a paz, que vai me tirar o sono, que vai me trazer enfermidade para a alma, ele vai ser contornado, ele vai ser resolvido naquela hora. E aí, quando esse ambiente é um ambiente assim, a gente desfruta, portanto, dessa tal felicidade, dessa realização. Não fica aquele climão, não fica aquela situação, e a gente sai daquilo com as coisas bem resolvidas. Por isso é que, para completar, a gente se torna assim, olha, como uma árvore plantada à margem do rio, que no devido tempo dá o seu fruto. Que devido tempo é esse? Sempre que é necessário a gente frutificar, no casamento, na paternidade, na maternidade, no trabalho, nas relações sociais, de vizinhança, da vida.
sempre que for necessário. E aí então, a gente tem essa ideia de que as suas folhas nunca murcham e em tudo nós prosperamos. Quando que a folha, você vê que ela tem vida, quando ela está devidamente sendo nutrida. Jesus disse, eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. O que é ramo? É folha. É de Jesus que a gente recebe. Agora, se a gente não está recebendo esse alimento, qual que vai ser a nossa aparência? Como que você acha que vai ser a sua aparência se você não receber esse alimento? Então, gente, esse salmo aqui é muito simples. Eu já gastei mais do que eu deveria para falar o que eu precisava, mas eu queria deixar essa sementezinha nesse comecinho de outubro para todos nós aqui. E chamar isso de caminho da felicidade. Se você for estudar esse salmo em qualquer bom manual, você vai ver aí que os que vieram antes de nós fizeram esse trabalho, vão dizer mesmo, olha, o Salmo 1 fala de um caminho de vida, de um caminho de felicidade, de um caminho de realização pessoal nos termos de Deus. Porque fala do caminho que a gente precisa escolher. O outro caminho é o caminho do perverso. E diz aqui que os perversos, eles não terão lugar na congregação dos justos. Não terão lugar entre os justos. Porque juízo vem aí. Juízo vem aí. E todos prestaremos contas. Todos. Todos. Quem levou Deus a sério e quem não levou também. Isso é fato. Então, a gente precisa parar para prestar atenção, para a gente ir se reorganizando na nossa vida. Então, faça isso. Evite o que precisa ser evitado. Preste atenção. E faça da presença de Deus na sua vida de oração, na sua vida de leitura da palavra, nos encontros que nós vamos tendo aqui como igreja, como hoje pela manhã, os momentos em que você para pensar a sua vida. E essa palavra aqui é uma palavra de vida, é uma palavra para ajudar você. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Hoje pela manhã, que você possa dar uma resposta ao Senhor que te chama, ao Senhor que te chama para reflexão, para você, afinal de contas, prestar atenção em como tem sido a sua jornada. Talvez você esteja levando em conta demais tanta coisa, de tantas fontes, e você tem gente da parte de Deus recomendando para você, cuidado com isso, cuidado com aquilo, e você não tem prestado atenção nesses conselhos de gente que se importa, de gente que tem sido instrumento de Deus, que Deus tem pretendido usar, tem usado para falar com você, e você não está prestando atenção. Mas hoje de manhã, abandone esse seu descuido, abandone esse seu descaminho, não é? Abandone tudo que eu tanto gosto de fazer, é quando alguém me aborda, para a gente ter uma boa conversa, para a gente poder compartilhar as coisas que são da parte de Deus para a vida da gente. Isso faz tanta diferença, mais do que estar aqui, pregar a palavra e conduzir esses momentos, são os momentos das visitas, dos atendimentos, dos aconselhamentos, das conversas. É ali que eu cresço, é ali que eu posso servir ao Senhor na vida do meu irmão, da minha irmã, na sua vida, né? Então, é tão precioso esse caminho. Vamos hoje pela manhã assumir esse compromisso com o Senhor. Deus nosso Pai, nós queremos te agradecer hoje cedo pela bênção de podermos, ó Deus, parar um tempinho aqui e pensar a nossa vida e pensar a partir da palavra do Senhor. Nós queremos, ó Deus, abrir mão de tudo aquilo que tem afetado, ó Deus, o nosso pensamento, a nossa maneira de entender a vida, de nos organizarmos, ó Deus, tantos conselhos perversos, ímpios,
que de muitas maneiras nós temos recebido. A gente tem vacilado demais, Senhor, e dado espaço para muita coisa que não está nos fazendo bem, a gente nem percebe mais. E quando a gente, ó Deus, olha de novo, nós estamos com aquilo já como parte de quem nós somos. Queremos, ó Deus, hoje pela manhã, nos livrarmos dessas coisas todas. E a gente sabe que isso custa. Então pedimos, Espírito Santo, toca o nosso coração. Espírito Santo, toca a nossa vida, na verdade. E liberta a gente daquilo que a gente precisa nesta manhã. Ó Deus, às vezes são imagens que pegaram na gente, que estão assim, fazendo parte do nosso dia a dia. Ó Deus, e nos levam ao pecado, Senhor, e nos levam, ó Deus, a tantas desumanidades, e nos levam, Senhor, a um apequenamento da nossa vida, e comprometem os nossos relacionamentos, recomprometem a vida conjugal, comprometem a respeitabilidade da gente, diante dos nossos filhos e mesmo na sociedade, ao lado das pessoas com quem nós trabalhamos, ó Pai, porque, ó Deus, está com um cheiro ruim, tem assim um cheiro mau, ó Deus, que começa a aparecer na nossa vida, e às vezes nós não estamos nem percebendo, mas hoje pela manhã nós estamos pedindo ajuda, Senhor. Ó Deus, e aqueles que constataram hoje pela manhã, que estão assentados na roda, Pai, dos escarnecedores, dos zombadores, às vezes não é uma roda, às vezes nem física, nem presencial, mas em caminhos virtuais hoje em dia, Senhor, tanta gente participando disso, de diversas maneiras, ó Pai, e desta forma zombando de coisas tão preciosas, tão valiosas, que o Senhor com tanto amor tem proposto para a vida da gente neste mundo, Senhor, para que a nossa história, ela seja uma história com um final feliz, mas que ela seja de realização e de felicidade desde já, desde agora, para a gente desfrutar a vida com muita dignidade, e que seja uma vida que glorifique o Teu nome, que seja uma vida que aponte para Jesus, que seja uma vida que seja carregada de sinais de esperança, que sejamos, ó Deus, portadores do bom perfume do Senhor, para a gente poder sair exalando este bom perfume, e assim possamos atrair, ó Pai, tanta gente que na vida quer ser alcançada pelo Senhor, e que nós podemos fazer parte, Pai. Então ajuda-nos, Senhor, a todos aqueles que têm sido negligentes com a sua vida devocional, na palavra, na oração. Ó Pai, quantos de nós talvez não abrem as Escrituras Sagradas de nenhuma forma, nem as impressas, nem acessam os seus aplicativos, nem param, ó Deus, para um esforço sequer, não tem mais esse movimento. Ó Deus, por favor, hoje pela manhã, neste momento que nós estamos aqui, pensando e agora orando, encerrando o nosso encontro, ó Deus, toque agora, Senhor, e que os meus irmãos e as minhas irmãs saiam daqui com uma firme decisão. Os que estão nas suas casas, Senhor, toque agora pelo seu Espírito, tira, ó Pai, aquilo que também ó Deus, impedimento espiritual, as forças das trevas que atravancam, que atrapalham, quebra cadeias, despedace grilhões espirituais também, Senhor. Ó Deus, que assim o Senhor esteja fazendo neste momento, operando uma libertação, ó Pai. Ó Deus, para que os teus filhos, a igreja do Senhor, aqueles que o Senhor um dia chamou para andar na tua presença, e que estejam assim descuidados, possam hoje de manhã, Pai, ó Deus, neste momento, saírem daqui com um novo propósito, de consagração pessoal, Pai, para poderem, ó Deus, carregar na sua vida, esta preciosa seiva celestial, para a vida da gente aqui, e que possam ser como esta árvore, que se alimenta dessas águas,
e que recebe este vigor, Pai, para que debaixo, Senhor, da presença do Senhor, possam continuar vivendo e atraindo outros para esse ambiente seguro. Então nós queremos te agradecer, ó Pai, e te louvar, ó Deus, pela oportunidade que nós temos de nos reunirmos também neste domingo, desde este lugar. Oramos agradecidos no nome de Jesus. Abra suas mãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que o amor de Deus, o nosso Pai, e que as benditas consolações do Espírito Santo sejam sobre a sua vida hoje e para todos sempre. Amém. Amém e amém. Você pode aplaudir o nome de Jesus. Tenha um bom domingo, tenha uma boa semana. Vai na paz. Deus te abençoe.